felizes para sempre. Será? Vem comigo, vamos conversar um pouco sobre esse rolê aí de feliz para sempre. Vem comigo. Eu sou a Lu Ribeiro, esse é o Explica e já começo pedindo para que, se você não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, curte, comenta, compartilha, ajuda a professora blogueirinha e vamos embora falar sobre o tema do vídeo. Lá no começo do vídeo eu estava fingindo que canto uma música da Bela Adormecida, que é um dos clássicos que ficou conhecido pela Disney. Porém, a gente tem que entender que antes da Disney tomar posse dos contos de fada, a gente tinha a origem lá na Europa, na Idade Média, num período no qual não se acreditava que crianças tinham inocência. Na verdade, elas eram vistas como mini adultas. Então, os contos de fada não tinham um teor de entretenimento. Na verdade, eles tinham um teor moralista, no qual era colocada uma realidade bem pesada, com castigos e sem nenhuma coisa para amenizar. E o que acontece com isso? A gente percebe, se vocês forem ver Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve, A Bela Adormecida, A Pequena Sereia, em geral, as mulheres sempre vão ser as castigadas nessas histórias. Isso aí a gente está falando da Idade Média, aquele período em que as bruxas, as mulheres, né, eram consideradas bruxas e eram queimadas e tudo mais, enfim. Guarda essa informação. Aí vamos para a Disney. Antes da Disney, a gente tem que entender também que os irmãos Grimm foram extremamente responsáveis pela popularização dos contos de fada. E aí agora sim, indo para a Disney pegou esses contos de fada e tentou repaginar de uma forma mais infantil, já que no período em que a Disney pegou esses enredos, já se sabia que as crianças eram seres inocentes e não eram mais vistas como mini adultas. E aí, o primeiro filme que foi lançado da Disney foi A Branca de Neve. Deixa eu só falar a data, lá em 1938, tá? Inclusive, só voltando lá para os irmãos Grimm, eles tinham a questão de influenciados pelo romantismo e nacionalismo romântico. Então, esse romantismo e o nacionalismo romântico vão ser agregados às histórias dos contos de fada. E por que eu estou falando nesse nacionalismo romântico e da ideia do romantismo? É justamente aquela ideia de amor eterno, final feliz para sempre. Só que a gente tem uma problemática. Nos períodos nos quais esses filmes Disney foram lançados, anos 30, 40, 50, 60, até os anos 2000, a gente tinha algumas questões históricas voltadas para a mulher. A gente tinha ali, em 1930, as inglesas lutavam pelo voto feminino e os movimentos e greves do operário norte-americana. Em 1950, houve a preocupação com o casamento, quer dizer, mulheres tinham que casar até os 18 anos. Se tivesse 25 e não tivesse se casado, era considerada solteirona. E a Disney lançou Cinderela e a Bela Adormecida nessa década de 50, tá? Lá em 1990, as mulheres são incentivadas a superficialidades. Por quê? Porque existiam aquelas revistas em que eram trazidas informações sobre moda, só como se as mulheres só pudessem se interessar por esse tipo de universo, a questão da futilidade. E aí a Disney começa a mudar a roupagem dela lá nos anos 2000, colocando princesas como Valente, como Moana, como a própria Elsa. Então são princesas que vão revolucionar e que não estão à procura do amor, de um homem para salvá-las. Elas se salvam sozinhas. Antes da Disney, a própria DreamWorks com Shrek faz uma revolução gigantesca com aquela sátira aos contos de fada. E o que é que eu quero trazer com isso? Porque o título do vídeo é esse. Eu tinha que dar essa introdução para puxar para o que eu realmente quero. No universo no qual as meninas desde criança são motivadas a serem frágeis. Por que frágeis? Porque elas bebem daquela fonte de princesa naquela posição que precisa ser salva, que idealiza o casamento, idealiza o final feliz. Então, o consumo disso daí entre as meninas já enraiza e já incute que a gente
não é dona da nossa própria vida e da nossa própria felicidade. A gente só vai ser feliz quando a gente encontrar esse tal do amor verdadeiro, esse tal do príncipe encantado. Levando em conta que essas meninas, elas são de certa forma abusadas, porque primeiro elas são menores de idade, Branca de Neve e a Bela Adormecida, e elas são beijadas enquanto estão dormindo. Isso é visto de uma forma romântica, só que não é. É um abuso. Elas estão dormindo e estão sendo beijadas. Nossa, Lu, tu tá problematizando o conto de fada. Gente, é necessário a gente problematizar, porque existem histórias que não se encaixam mais na nossa realidade social. Existem histórias que a gente precisa questionar sim. Histórias sendo questionadas é uma maneira de que haja mudança, né? Então, assim, esse modelo feminino que as meninas eram condicionadas desde jovens a idealizar como felicidade futura, até porque essas princesas elas não eram felizes antes de encontrar o tal do amor verdadeiro. Cinderela mesmo é maltratada pela madrasta, é maltratada pelas irmãs. Então, quando ela conhece o príncipe lá no baile e tem a iminência de ficar com ele, é que a vida dela, né, dá o up. Branca de Neve é a mesma coisa, era perseguida pela madrasta e aí, nossa, final feliz porque encontrou o boy. A Bela Adormecida, a mesma coisa, foi amaldiçoada lá no nascimento e só consegue ser feliz quando o boy vai lá e salva ela. Gente, isso aí a gente tem que ver um contraponto. Meninas são educadas e a assistirem contos de fada enquanto crianças. Meninos são formados por pornografia. Então, será que vai haver um relacionamento saudável no qual as meninas têm uma idealização romantizada dos relacionamentos e do amor romântico e os meninos têm uma ideia pornográfica com relação às relações afetivas? Fica aí o questionamento. E lembrando, gente, que o título do vídeo aí que traz essa questão da castração feminina, a gente tem aí a castração feminina, não é só a castração física, a gente está falando de uma castração ideológica, uma castração na qual as meninas não podem se falar sobre sexualidade e que elas só podem idealizar o casamento e a felicidade dentro do casamento. A castração que eu falo não é só sexual, é a castração enquanto ser humano, enquanto pessoa que precisa sonhar e se encontrar enquanto pessoa na sociedade, independente dos modelos que são apresentados para a gente. A gente encontrar nossos próprios modelos, entendem? E aí, falando da parte da castração física, vocês sabem que em alguns países da África existe o corte do clitóris da mulher. Então aí já fica também porque a mulher não é permitida ter prazer, porque ela não precisa ter prazer. Entende? Então, o que é que isso tem a ver? Tem muito a ver. Tem a ver com o fato de a gente ainda ser tratada como um brinquedo, como um utensílio doméstico extra dentro de uma casa. Então fica aí a reflexão, fica aí o convite a que vocês problematizem as histórias que nos foram contadas quando éramos crianças, porque elas precisam ser questionadas também, para que as meninas de hoje não sejam escravizadas. Lógico, hoje elas têm outros modelos e ainda bem que a Disney mudou a roupagem dela, mas ainda assim existem os clássicos e os clássicos precisam ser questionados, certo? E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê um joinha aí embaixo, compartilha com a galera. E é isso. Até a próxima semana. Beijo em vocês. Tchau, tchau.